Olá a todos, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu interesse de estar aqui nesse horário, orando ao Senhor, adorando a Deus, buscando a face do nosso Senhor Jesus. Eu sou Juliana Veloso, congrego no Betel Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira. Pastor Antônio Alencar está agora no Betel Cidade Jardim. Deus abençoe a sua trajetória juntamente com a missionária Gel, sempre dentro do nosso coração. Mas agora é um novo tempo do Senhor e nós estaremos servindo sob a direção também desse grande homem de Deus, que é o pastor Thales, e a sua esposa missionária Juliana, minha xará. Então, estamos muito felizes porque aprova a Deus nos conceder uma família pastoral nova, né? Tudo novidade aqui na nossa congregação, graças a Deus. Como é de costume, nós vamos consagrar o nosso momento ao Senhor, porque sem Ele nada nós conseguimos fazer. E eu convido você a fechar os seus olhos agora nesse momento. A paz do Senhor, viu, Mara? Paz do Senhor. E daqui a pouco eu chamo aqui a Maria, minha companheira de intercessão, de oração, porque hoje nós vamos passear pela palavra, vamos fazer algumas reflexões e intercessões importantes para a Igreja de Cristo no Brasil, para o Betel brasileiro. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado porque nós estamos, meu Deus, começando mais uma semana de trabalho, mais uma semana aqui na obra. E eu glorifico a Ti, meu Deus, porque as nossas forças se renovam, porque temos sempre a chance de avançar, de melhorar, de aperfeiçoar, de crescer em Ti, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor retire do nosso meio tudo aquilo que não Te agrada, meu Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos e eu sempre peço, nos dá condição, meu Deus, de abandonar o comportamento, meu Deus, que te afasta da gente, em nome de Jesus. Que o Senhor se faça presente nessa live, nesse lugar. Toma a minha mente, a minha visão, meu coração, a minha boca. Que sejam as tuas palavras, meu Deus. Fala com a tua igreja, fala conosco, Senhor. Nada do que fazemos sem a tua presença tem sentido. Então eu rogo que o Senhor esteja juntamente conosco nesse momento, meu Deus, para a honra e glória do nome do teu filho amado Jesus. É nele, é pelo nome dele que nós te pedimos a tua bênção. Que não sejamos nós a falar, mas o teu Espírito Santo a ministrar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Venha para cá, minha querida Maria, irmã Maria, missionária Maria Torres. Bom dia, Elana. Bom dia, Nalva. Só um momento, pessoal. Só um instante. Voltei. Gente, vocês acreditam que tinha um gato estranho entrando aqui na minha casa, então eu fui colocar o bichano para correr. Chegue, Maria, para cá. Essas coisas acontecem, gente. Pela janela da cozinha, ele estava entrando. Ai, gente, muito engraçado isso. Maria, tudo Oi, bem? Aí os animais amam a minha casa, viu? Não sei o que é isso. tá, tá ótimo. Olha, aqui tá fazendo frio, vocês devem estar percebendo aqui pela minha indumentária, né? A chuva Tô chegou, a chuva vendo. estava aí em João Pessoa. A irmã Mara tá se acabando de rir aqui. Mas é, irmã, os animais, os bichinhos adoram vir pra cá. O gato tava ali e ia fazer um alarde aqui na pia. Mas vamos lá, voltando ao foco. Eu Os gostaria, inclusive. gatinhos, né? Não, é um gato estranho, os gatinhos estão dormindo já. Os meus filhotinhos não, os filhotinhos, né? Os meus filhotes estão na casa da minha mãe, passando as férias lá. Meu filho Levi e meu filho Caio. Peguem, por gentileza, irmãos, a palavra do Senhor e Nada, boa vão. noite, né, pros irmãos. Boa noite, ou bom dia, né? Eu tô Bom deixando, dia, pros irmãos. Com vou a comer paz do café. nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tô dormindo ainda. Não acordo, em nome de Jesus. Isso não é hora de estar Olha, dormindo, não. olha que eu nem Orando. dormi. Olha só, Tito, vamos lá, Epístola.
do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5. Amados, diante de tantos escândalos que nós temos presenciado, e nós antecipamos aqui nas nossas lives, porque o Senhor está passando em revista a sua casa, muitas coisas ainda vão acontecer. Amém, Nalva, muito obrigada. Bom dia, paz do Senhor para você também. Nalva está dizendo assim, bom dia, paz do Senhor, amados missionários, Deus continue vos fortalecendo. Abração. Um abraço para Amém. você. Abraço para vocês também. Então, diante dos escândalos que vem acontecendo, a gente vem tratando disso aqui nas nossas lives. E eu observando, né, os últimos dias, os últimos acontecimentos, os posicionamentos e os comentários dos irmãos, eu digo para a igreja, precisamos orar. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a coisa está feia, está séria, porque nós temos uma combinação explosiva entre uma liderança conivente, omissa e sem temor de Deus, com uma membresia completamente ignorante em termos de doutrina. É uma combinação explosiva. É o lobo com a vontade de estraçalhar a ovelha, que eu não sei nem se é ovelha, né? Porque é uma coisa altamente complicada e a gente vê que nesses apriscos é evidente que existem os nossos irmãos, existem os salvos, existe o remanescente fiel e esses estão sofrendo, amados. Estão sofrendo. E aí eu quero trazer aqui para a igreja, porque a nossa conversa não deve ser nosso próprio entendimento. A gente tem que voltar para a Escritura. Se nós somos salvos, convertidos, a Escritura, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de prática. Não importa o blá, 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 não importa quem é o bispo, não importa quem é o apóstolo, já dizia Augusto Nicodemo, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Mas, assim, a gente tem que ter consciência de que a casa do Senhor não é bagunça. A casa de Deus não é bagunça. E nós devemos guardar a doutrina. E devemos cobrar as lideranças para que aqueles que sejam constituídos autoridades na casa do Senhor estejam dentro dessas recomendações. Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por essa causa, te deixei inquieta, Paulo falando para Tito, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Olha só, em cada cidade. Então, Tito era um administrador regional, estava sendo conduzido a uma administração geral. Amém? Amém. Para que em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque você pode ter filho crente e subordinado, e filho crente desviado, metido com dissolução. Amém? Amém. Por quê? Por que eu estou exigindo que você cumpra essas qualificações para aqueles que você vai constituir como presbíteros nas cidades? Tito, porque, versículo 7, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto. Olha só, você só tem poder e autoridade
para exortar, se você cumpre estas qualificações anteriores e se você tem domínio de si e é apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Por quê? Paulo segue adiante. Porque existem, preste atenção, igreja, em nome de Jesus, preste atenção. Existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Ou seja, especialmente os de casa, os que já têm alguma base na fé. Aqui Paulo está se referindo aos judeus. Mas trazendo para a nossa realidade, a gente pode contar quem eram os judeus. Eram aqueles que respeitavam a lei, a palavra da época, certo? Paulo está dizendo que os enganadores, especialmente, são os que conhecem a palavra. Presta atenção. É preciso fazê-los calar. E aqui entra algo que nós temos percebido nesses dias. Não tem havido combate. Não tem havido censura. Não tem havido posicionamento público, crítico, austero, fiel a respeito das coisas que nós estamos vendo acontecer no meio da Igreja de Jesus, por parte dos comandos, por parte dos cabeças, por parte das lideranças. Mas Paulo está dizendo aqui, é preciso fazê-los calar. Por quê? É porque as pessoas são autoritárias? São opressivas? Oh, meu Deus, não julgueis. Vamos entrar aqui no grego, porque estou farta de ver uma igreja analfabeta de Bíblia se solidarizar com a lama do pecado alheio de irmãos que não demonstram arrependimento. A igreja não está sabendo tratar os seus problemas. E nós estamos virando motivo de chacota, de piada entre os ímpios. Volta aqui. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Versículo 12. 12 não, vamos lá. 13. 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Por quê? Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, presta atenção aqui. Professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E Paulo continua, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém? Então, Amém. eu queria saber quando foi a última vez que nós lemos isso? E quando foi a última vez que nós ouvimos isso na igreja? Essas são as recomendações paulinas para a constituição do bispo, ou seja, do pastor geral, do presbítero geral, daquele que é o superintendente, daquele que é o cabeça de uma região, para poder ser elevado à categoria de líder dos demais. Não é isso que nós temos visto, amados. E é por isso que a Igreja de Cristo tem padecido. E os nossos irmãos eleitos, desde antes da fundação do mundo, em outros apriscos, têm gemido debaixo destes escândalos. Então, a primeira intercessão que eu gostaria de levar a igreja a fazer é no sentido de que o Senhor retire de
todas as denominações, porque eu louvo a Deus por Deus estar ouvindo as orações, não só desse relógio de oração, mas de outros irmãos no mundo inteiro que têm orado e pedido ao Senhor da Seara que limpe a sua casa de toda confusão, de toda sujeira, de toda imundície, de toda gente de mau caráter, que acendeu a liderança, que oprime a igreja de Cristo, que vilipendia a noiva do Cordeiro, nos expõe à vergonha, ao escândalo, ao opróbrio, e que no final das contas continua. Não é disciplinado, não é confrontado, não é colocado no banco, não é repreendido, não é chamada a atenção, meu querido, venha cá, minha querida, venha cá, sente aqui. Você está pensando que a casa de Deus é a casa de Noca, é? Jesus perdoa. Não, mas Jesus, não julgueis. A Não palavra julgueis. é essa. A Não palavra que eles julgueis. pregam é essa. Jesus perdoa tudo. Ai, meu Deus do céu, é de um analfabetismo bíblico assim, gritante. Quem conhece a palavra sofre, amado. Sofre. Quem conhece a palavra e quem está submetido, não digo em termos do Betel, mas eu digo, os nossos irmãos que conhecem a palavra, estão em apreço, passando por esse tipo de apura, amado. É sofrimento. Então, vamos ao nosso Pai, pedir ao Senhor que realmente haja. Passa o prumo, Pai. Tira, expõe. Sabe qual foi a minha oração esse final de semana? Minha oração esse final de semana foi assim: Jesus, dá um susto. Eu mando dar susto, eu mando logo passar a espada logo. Não, É escuta, punta dá de um uma susto. vez. Sobe no altar, começa a passar mal, Senhor. Permite que ele tenha assim, ó. Ela tem assim um piripaque, um ataque cardíaco, vou morrer. Para ver se emenda. Porque não adianta, mano. Com gente que não tem temor de Deus, só vai na base Lá em Ezequiel fala, né, do Ju? poder. Sobre É. os falsos profetas, como prega bonito. Aí, assim, a igreja que é não julgueis, talvez fique um pouco chocado com o meu posicionamento. De verdade, meus irmãos, eu não tô nem aí. Porque eu tô na palavra do começo que eu comecei a falar até o momento agora. Amém? Vamos orar em Amém. nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus. E pensar, meu Pai, que tá só começando. Senhor, eu peço que o Senhor guarde as nossas mentes. Em Guarda o nosso nome coração. Guarda, Senhor, as nossas emoções, a nossa sanidade mental, Deus. Senhor, guarda-nos de Jesus. também de pecar, Pai. De escandalizar, de errar. Em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia. Protege a gente, Em Senhor. nome de Jesus. Nos protege. Faz a gente continuar a caminhar, Senhor, no caminho estreito. Porque larga é a porta, o Senhor disse, que leva à perdição. Pai, tu sabes tudo que está acontecendo na tua casa. Senhor, quando eu vejo o tempo que estas coisas levaram para vir à tona, Pai, Em eu nome de Jesus. entendo o que é a tua longanimidade. Pai, quantas e quantas chances o Senhor tem dado a estas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, eles continuam, Senhor, sem ter temor de ti, pintando e bordando, fazendo como querem, Em nome de ameaçando, Jesus. estabelecendo o seu próprio culto, a sua própria doutrina, o seu próprio comportamento, se conduzindo Em como, nome de como Jesus. lhes parece melhor. É como teu povo, Senhor, no tempo dos juízes, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Mas nós não estamos mais nesse tempo, Pai. Eles sabem disso. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue, meu Deus, a revelar, a expor o falso mestre, o Em falso nome de Jesus. profeta, o falso pastor. Eu faço Em esta nome de oração, meu Jesus. Deus, pedindo que o Senhor purifique os altares no Brasil, purifique os Em altares na nome de Jesus. Paraíba.
Pai, mas não deixe escapar um, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus. Que seja. Em Eu nome de peço, Jesus. estou direcionada nesse momento a clamar, meu Deus, pelos falsos Em mestres. nome de Jesus. Ó Senhor, levanta os fiéis à doutrina, à Em teologia nome de santa, Jesus. piedosa, que leva ao arrependimento, que leva à Em adoração, nome de Jesus. que leva, meu Deus, ao serviço santo, aquilo que te Em agrada. nome de Jesus, Senhor. Agora vai expondo, vai confrontando, meu Deus. Levanta homens e mulheres Em santos, nome de cheios do Jesus, teu Senhor. espírito de conhecimento e sabedoria das tuas sagradas Em letras, nome para de confrontar, Jesus. expor e expulsar. Em nome Expulsar, meu Pai, dos seminários, dos de institutos Jesus. teológicos, das academias, das graduações, dos mestrados, Em dos nome de Jesus. doutorados, Senhor. Esses lobos em Em pele de nome de cordeiro, Jesus. Pai, em o nome de Em Jesus, que nome de estão Jesus. desencaminhando os pequeninos que foram procurar aperfeiçoamento, Senhor, Em que foram se nome de aprofundando na tua Jesus, Senhor. palavra, têm estado confusos, têm estado, meu Em Deus, nome de perdidos, Jesus. têm sido confrontados, meu Deus, Em por esses nome de homens que são Jesus. tão habilidosos na retórica, na Em nome argumentação, de no Jesus. raciocínio, no conhecimento, roubado, Em Senhor, a nome tua de noiva, os Jesus. teus pequenos, que buscam se aperfeiçoar para te servir, Senhor, com excelência. Em Ó nome Deus, de vai Jesus. expondo a Vai, hipocrisia, em nome vai de Jesus. expondo e expulsando, arranca a cátedra de cada um. Em nome de Jesus. Vai arrancando a capa Em de nome de cada um. Jesus. Rocobadayarabai, de Em todos. nome de Jesus, Pai, eu Senhor. não quero saber quem é que vai Em ser nome de Jesus. exposto. Eu só peço que o impacto da tua revelação não Em leve gente a nome de apostatar. Jesus. Guarda todos nós, meu Deus, dos Em nome choques de que virão, Jesus. em o nome de Jesus. Em Mas, Pai, nome de Jesus. protege a tua noiva, protege a tua igreja, defende a tua Em nome noiva, de Jesus. Jesus. Em Defende, nome de Jesus, Pai. defende, Senhor. Em Defende. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, protege o Betel brasileiro. Em E eu peço nome que o de Senhor Jesus. também passe o prumo, Pai, dentro da Em nossa nome de instituição. Jesus. Não poupa ninguém, Senhor. Em nome de Não Jesus. poupa ninguém. Para que o teu Espírito Santo Em possa nome de Jesus. retornar, Senhor, às tuas casas, às tuas Em igrejas, nome de Jesus. porque os teus pequeninos estão morrendo, Em clamando, nome de Jesus. sedentos pela tua palavra, sedentos pela tua presença. Nós não Em aguentamos nome de mais. Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Suscita arraiais santos. Em nome de Em Jesus. nome de É assim Jesus. que nós oramos. E já te Em agradecemos. nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Deixa eu cumprimentar aqui as irmãs que estão conosco, Maricota, missionária Nalva, a Liliane. Olá, Liliane. A Elana Araújo, a Luciana Magalhães e a Dulcinete Cleófas, que estão aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ó, minhas Deus irmãs, não se abençoe esforçam, todas não. Eu sou elas. assim, viu? Eu não oro passando a mão em ninguém, não, viu? Emanuel, seja muito bem-vindo. Bom dia, em nome de Jesus. Não, não. Hoje, irmão, o diácono lá aqui na igreja, o diácono Ivan disse: Juliana, você lembra que você orou na live assim, assim, assado? E eu lembrava, mas eu dei uma de desentendido. Não lembro, não, Ivan. Mas ele disse: você orou assim, 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 que o Senhor revelasse. Eu digo: foi mesmo, Ivan. Glória a Deus que ele está ouvindo a nossa oração, né? Amém, Maria? Passa a palavra para você. Amém. A oportunidade agora está contigo, minha irmã. Lê aí, Ju, para nós, lá em Ezequiel, no versículo 13, versículo 8. No 8 até o 17. Peraí, deixa eu entender. É Ezequiel capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, versículo 8. Eita, lá vem porrada, viu? Até o 17. Não, não é porrada, não. É só o cumprimento do que está acontecendo.
Por Amém. Vamos aí. Ezequiel. Eu gosto do livro de É. Ezequiel, porque Ezequiel é Jesus. O Senhor coloca os seres humanos no devido lugar. Homem mortal. Só fala assim com Ezequiel. Ezequiel, coitadinho, achava que era alguma bolacha no pacote, porque era sacerdote, né? Aí foi promovida a condição de profeta, ó. Só deu Ezequiel. Homem mortal. Capítulo 13, verso 8. Isso. Diz assim: contra os falsos profetas. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Senhor, tem alguém ainda duvidando, é? Continue. Meu Deus do céu, tem? Tem, porque Olha, sim, vamos quando o ouvir. Senhor me deu essa palavra, eu estava aqui lendo, estudando, eu acordei às 12 horas, que eu fui dormir cedo. Eu escutei uma pessoa dizendo assim, essa chamou o nome bem feio, disse, quem é esse nojento que está chamando nome uma hora dessa? Porque eu tenho aquela mania feia de escutar quando as pessoas chamam nome. Aí eu comecei a repreender. Aí o Senhor disse assim, vai lá para Ezequiel, e é alguém que é evangélico, que prega a palavra. Pois, olha, tem gente ainda duvidando que Deus é tão severo com quem bagunça com a obra dele. Mas vamos lá, Ezequiel 13, 8 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas? Por isso, eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Olha só, vai ser retirada a posição, viu? Não serão inscritos nos registros da casa de Israel, sem reputação e sem memória. Nem entrarão na terra de Israel. Misericórdia, pode perder a posição, a salvação, viu? Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas acaiam, dizem aos que acaiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás no Ezequiel, céu. irmã, Ezequiel 13, versículo 8. A irmã Achou está aí? perguntando aí qual é o versículo. Vamos lá, voltando. Versículo 10 eu vou ler agora. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edificam a parede e os profetas acaiam, dizem aos que acaiam que ela ruirá. Amado, uma parede ela só é caiada quando ela está concluída. Amém? Amém. Você vai caiar uma parede que não está firme, concorda? Cuja edificação não foi concluída. Amém? Como é que alguém vai dar bênção, botar a cal, dizer, eita, vamos pintar agora que o negócio está todo bonitinho, se o negócio não está firme? É isso que o texto está dizendo. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, o vento tempestuoso, irromperás. Verso 12. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão, onde está a cal? Com que acaiastes? Verso 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Eu derrubarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. E assim cumprirei o meu furor contra a parede, olha só, e contra os que acaiaram, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que acaiaram. Olha só, os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, para ela tem visões de paz,
quando não há paz, diz o Senhor Deus. Amém, amados? Eita, meu Deus do céu. Será que a gente precisa desenhar aqui, Maria? Não. Eu não ia nem a palavra que eu ia trazer hoje era lá em Jeremias. Aí eu estava aqui, aí eu comecei a escutar, chamando nome. Aí o Senhor disse, vai lá, Ezequiel. Eu digo, não, Jesus, deixa essa daqui mesmo. Ela tá tão boazinha. Não, vai lá, eu digo, então tá bom, não vou discutir com o Senhor, não, que quando eu discuto com o Senhor é quem sofre as consequências. Então vamos lá. Olha só, quem é o verdadeiro profeta do Senhor? A gente não vai entrar aqui nesse meandro, não, dizer, tem profecia, não tem profecia. Outro dia eu trago aqui, eu estou com esse livro aqui, ó, mas aqui a gente utiliza nas graduações em teologia, no mestrado, doutorado, é um livro de consulta, muito conhecido, Dicionário Vine's, Significado Exegético e Expositivo das Palavras do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos um apanhado aqui dos principais termos utilizados no hebraico e no grego. E eu posso trazer aqui para os irmãos, numa outra oportunidade, o que é que o verbete no grego para profetas diz, né? Caso alguém tenha alguma insegurança com relação ao dom de profecia na atualidade. Glória a Deus. Não é o caso dessa live, mas tá aqui. Eu gosto de ler a palavra verificando nos originais, né? E isso derruba muita doutrina que a gente aprende. E a gente tem que estar firmado na palavra do Senhor. E examinar, escrutinar, comparar as coisas de acordo com a palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Mas voltando aqui, o caso de Ezequiel, e trazendo o que é o verdadeiro profeta é aquele que restaura a brecha, amado. É aquele que repara o muro. Como Neemias. Vocês lembram que a gente passou uma semana aqui estudando a restauração de Jerusalém e a batalha espiritual que se ergue quando alguém de fato tenta fazer a obra do Senhor? Então a gente viu isso. Então o profeta, ele tem que fortalecer a defesa moral e espiritual do povo. Não pode alisar a mão. Não pode passar a mão na cabeça. O profeta é aquele que proclama a verdade de Deus completa, mano. Do início ao fim. Amém? Uma outra Amém. coisa. Olha só. A metáfora da brecha, né? É uma metáfora militar e pressupõe o conhecimento da defesa de uma cidade murada. Se uma brecha fosse aberta no muro da cidade por um mecanismo dos que a sitiavam, uma equipe tinha que ser enviada sob a guarda para reparar o rombo. Por quê? As cidades antigamente, o sistema de segurança das cidades era baseado nessa questão das muralhas, certo? Então, você tinha um núcleo urbano e você tinha uma bateria de muros enormes cercando esse núcleo urbano. Ora, em cima dos muros tinha as torres de vigia, como a gente vê nas cidades medievais antigamente, e os atalaias ficavam nessas torres vendo e observando tudo o tempo todo para ver se tinha alguma movimentação estranha, né, inimiga. E quando abria-se um buraco nessas muralhas, o que é que poderia acontecer? Inimigos, ladrões, malfeitores de toda ordem poderiam adentrar no meio da cidade e causar estrago. Quando uma brecha era detectada, o que é que acontecia? A pessoa que administrava essa cidade constituía um pelotão de soldados para escoltar. Olha só, olha o trabalho que dá a brecha lá. A pessoa viu a brecha. Tem gente que vai para proteger a equipe que vai tapar o buraco literalmente. Vocês estão entendendo? Então, assim, o profeta vê a brecha. O profeta avisa, tem um rombo ali, vai entrar isso, vai acontecer aquilo, se não tapar, acontece aquilo outro. Só que tinha uma curriola de profeta no tempo de Ezequiel que dizia que estava tudo bem. E que essa parede aí não tinha brecha nenhuma, pode pintar, que a parede está em ordem, não vai acontecer nada.
Será que vocês conseguem estabelecer um paralelo entre isso e o que está acontecendo agora? Tem gente que não prega, amado. Reparação, arrependimento, conserto, santidade, não prega. E tá tudo bem, porque é todo mundo convertido, é todo mundo salvo, tá todo mundo santo. Tá todo mundo ali, ó, sentado do ladinho de Jesus na mesa da Santa Ceia, né? Lá no céu. Gente, pelo amor de Jesus, será que realmente a gente tem que se comparar com a palavra? Amém. Dependendo daquilo que a gente recebe do púlpito, epa, se compara com a palavra, amado. A palavra não erra, não. Desanima a palavra, né? Exatamente, a palavra é o espelho. Então, o verdadeiro profeta, ele sustenta e fortalece o povo, chamando o povo de volta aos caminhos do Senhor. Chamando o povo de volta ao Senhor. E o verdadeiro profeta fala a verdade como Deus passa para ele. O profeta não vai amaciar, não, amado. Se Deus não está amaciando, por que cargas d'água o profeta vai amaciar? Se fizer isso, o que vai acontecer é isso aqui, vai ser exposto. Deus está dizendo aqui nesse texto que ele vai expor não só a parede furada, como aqueles irresponsáveis que disseram que a parede estava segura. O falso profeta. Amém? Então, Amém. assim, entendam que Deus vai mostrar o que está baseado em nada, que não tem alicerce nenhum, e aqueles que também disseram que estava tudo bem, quando não estava. Aqueles Então, que passam a mão na cabeça. exatamente. Então, Maricota, eu gostaria que você fizesse essa intercessão para nós, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor mostre as nossas brechas, mostre as brechas, para que a gente se firme, porque quando a tempestade vier, não vai cair. Está lá em Mateus, Jesus diz, olha, aquele que ouve essas palavras e as coloca em prática, eu vou dizer com quem ele parece. Ele se parece com um homem prudente, que construiu a casa na rocha. Está com você a oportunidade. Paizinho lindo, Paizinho maravilhoso, grande tu és e todo poderoso, Pai. Pai, eu oro pedindo a Ti, Senhor, que firme a gente na Tua palavra, Senhor, que pode vir a tempestade que for, Senhor, que a gente esteja ali firme em Tua palavra, Senhor. É assim que eu peço para mim, para a Juliana, para os irmãos, Senhor, que o Senhor venha nos proteger, Senhor, das palavras mal, porque a tua palavra está sendo distorcida dentro da tua igreja, Senhor. É verdade. Porque eles estão visando, meu Deus, não é a tua palavra, não é pregar, como tem até um projeto aí salvando alma. O Senhor sabe que isso é mentira, Senhor, porque eles estão visando só o dinheiro, Pai. Então, meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, desmascare, tira a capa deste povo, Senhor, tira a capa da liderança, Senhor, vai tirando, vai limpando o teu altar, Pai. É assim, meu Deus, que eu oro, te pedindo, te clamando, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor limpa, que o Senhor tira, Senhor, porque, Pai, esse povo está envergonhando o teu nome, Senhor. Ele está envergonhando, Senhor. Porque eu vejo aí os comentários que o povo vem para mim, Senhor. E eu tenho que ter sabedoria, meu Deus, para explicar. É difícil para mim para explicar para um ímpio, explicar para um macumbeiro ou para um espírito, Senhor, o porquê que esse povo estão fazendo isso, Senhor. Então eu te peço, me dê cada dia sabedoria, a Juliana, aos irmãos, Amém, Senhor, para que a gente venha saber explicar, não fora da tua palavra, meu Deus. Mas eu te peço, Senhor, passa a espada mesmo nesse povo que está em cima do altar, passando a mão na cabeça dos pecadores e ainda anda dizendo que podemos pecar, que Deus perdoa tudo, que Deus é bonzinho. Não, Senhor, não podemos, Senhor, escutar essas palavras, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, vai ali, meu Deus do céu. Salva o teu povo, salva o povo que ainda tem que salvar, meu Deus.
tampa os ouvidos para o teu povo não escutar essas palavras desses cão, desses profetas infitetos, como se diz. Senhor, salva o teu povo em nome de Jesus e tira esses imundos de cima do altar. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus, revoltada com esse povo que se diz que é teu, que se diz que é ungido a ti, mas não tem nada de ser ungido a ti, Senhor. Porque quem é verdadeiramente convertido, não convertido a ti, porque a tua palavra diz que quando a gente se converte verdadeiramente, a velha criatura sai, é uma nova criatura, Senhor. Então, meu Amém. Deus, é assim que eu oro, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Agora eu peço que os irmãos andem um pouco mais na palavra e vão a Mateus 7. Evangelho de Mateus 7, verso 1. Evangelho de Mateus 7, verso 1. Deus abençoe a sua vida, está aqui conosco. Isso aqui é o horário de umas 2 da manhã do relógio de oração do Betel Brasileiro. Deus abençoe a sua vida. Estamos começando a semana refletindo a respeito da conduta pastoral, da conduta profética no meio das nossas igrejas. Como deve ser a conduta, quais os pré-requisitos para serem pastores, quais os pré-requisitos para o verdadeiro profeta do Senhor. E agora nós vamos a um texto que tem sido distorcido demais, meu Jesus amado. Vamos ler. Eita, Jesus, vamos lá. Não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Até aqui. Amados, esse é o texto predileto utilizado por todas as pessoas, irmãos e mães, lideranças, que abominam qualquer espécie de confronto com a conduta pecaminosa. Não, você não pode julgar. Deixa eu dizer aqui para vocês, neste contexto, o verbo julgar no grego, krino, tem o sentido de condenar ou punir. A referência, então, aqui é um julgamento, como se fosse um julgamento legal, tá certo? E é como se aqui o Senhor estivesse dizendo, é como se não, o Senhor está dizendo aqui, você não pode emitir sentença condenatória. Como assim? Quem é que tem a última palavra? É o juiz, não é assim? Então, quem tem a última palavra é Deus. Amém? Amém. O que a igreja não pode fazer? A igreja não pode emitir uma sentença irrevogável. Por exemplo, dizer que Beltrana ou Cicrano não tem salvação. Dizer que fulano ou beltrano não tem recuperação. Não tem, vocês entendem? Uma sentença que simplesmente cristalize a condição da pessoa. Ou que a pessoa morreu do pecado, que a pessoa se matou, foi para o inferno. Não, gente, foi você que tirou o espírito dela? Amém? Só quem pode fazer isso é Deus. Agora, vamos lá. A gente não pode ser crítico excessivamente. Certo? Sendo que, quando você vai aqui, um outro sentido de julgamento, eu quero que você vá a 1 Coríntios 2,14. Vá lá, ande um pouquinho na palavra. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque a turma do não julgueis pega esse entendimento de não emitir sentença irrevogável e sai aplicando em tudo que é escritura. Tudo que é coisa. Isso. Uma pessoa se prostitui dentro da igreja e diz, não julgue não. Não julgueis. Não julgue não. Peraí, você é retardado, é?
né? 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga a todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Quando Paulo diz aqui, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, não é o sentido que Jesus empregou lá. O verbo lá é crino, aqui que foi traduzido como o mesmo verbo julgar, significa examinar, investigar, questionar, discernir, ou seja, o homem espiritual discerne, ele analisa, ele compreende. Aqui, o verbo julgar tem outra palavra no grego, é um outro verbo. Infelizmente, o português não tem um verbo correspondente, ou traduziram com o mesmo verbo, o mesmo sentido, julgar. Vocês estão entendendo? Olha como é o verbo no grego, anacrino. Não tem nada a ver com o que Jesus falou lá. Ali Jesus disse, você não pode condenar ninguém não, meu filho. Quem é que vai para o céu, quem vai para o inferno, quem está sem salvação, quem não está, o jeito você é Deus, né? Agora aqui, Paulo diz, olha, o homem espiritual, ele analisa, ele discerne todas as coisas. Quer ver um outro sentido de julgar? Vou pegar aqui outra referência. 1 Coríntios 6,5. Vamos lá. Ande mais um pouquinho. 6,5. Gente, bora do 1 para dar contexto. Paulo, aqui ele vai censurar a disputa entre os irmãos, o litígio, viu? Presta atenção. Verso 1 diz assim, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Esse julgar aqui já não é mais no sentido de discernir. Lá, de 1 Coríntios 2,14, nem tampouco esse julgar aqui. É com o mesmo sentido que Jesus falou em Mateus 7,1. Condenar, aqui, julgar, significa discriminar, disputar, separar completamente. Amém? Decidir. Amém. Então, eu tenho analisar, esse é o significado. Aqui eu tenho separar, decidir, e no que Jesus falou eu tenho condenar. São 3 sentidos completamente diferentes que, infelizmente, foram traduzidos com um único verbo, julgar. Então, os irmãos não sabem. Então, quando eles leem julgar, eles vão aplicando todo o sentido de condenar. Só que, se ninguém tivesse esse dicionário aqui, amado, só pelo contexto, você poderia deduzir que aqui o significado é outro. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Então, assim, aqui Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 2, 1 Coríntios 6,2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo vai ser julgado por vocês, vocês por acaso são indignos de julgar as coisas mínimas? De decidir as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando vocês têm que julgar negócios, terrenos, vocês constituem um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Versículo 5, para vergonha, eu vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio dos irmãos. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isso perante incrédulos? Então, Paulo está dizendo assim, poxa, não tem um com sabedoria aí para evitar que vocês se exporem num tribunal? E expor
Aí Paulo diz assim, ó, o só haver entre vós demandas, problemas, já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que vocês não sofrem antes o dano? Mas vós mesmos, presta atenção aqui, amado, fazeis a injustiça, o dano, e isso aos próprios irmãos. Parou por aqui. Amém. Amém. Qual é o julgamento que é vedado, proibido à igreja? Nós não podemos condenar. Nós não podemos emitir uma sentença irrevogável. Aquela que não vai ser jamais retirada. Isso é uma prerrogativa de Deus, o nosso Pai. Porém, nós fomos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo do Senhor a discernir, a analisar, concluir, apontar e chamar o irmão ao arrependimento. Paulo fala disso. Aquele que peca contra nós, a gente chama. A gente e ele só. Se a gente ganhar o irmão, glória a Deus. A Paulo vai adiante. Se não ganhar, vá, chame de novo seu irmão, vá com a testemunha. Coloque o problema novamente. Se ele não se arrepender, e aí Paulo vai progredindo até o ponto de chegar a expor o problema para a igreja como um todo. Se ainda assim o irmão continua empedernido e não se arrepende, aí sabe o que é que Paulo diz? O que é que Paulo vai dizer, Maricota? Não julgueis. Paulo vai dizer assim, ó. Trate como publicano. Ou seja, trate como ímpio. Como alguém que não quer saber da palavra. Porque já passou por todo este processo. Agora a igreja não está nem fazendo o processo. Meu Deus do céu. Amém. Passando sua mão na cabeça, quando acontece um acontecimento, manda para outra cidade, faz um show, depois volta e vai fazer outras pregações, e aí tá tudo ótimo. É triste, né? Voltar aqui a Tito. É preciso fazê-lo. Né? É preciso. Primeira epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10. 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É preciso fazê-los calar. Amém? Maricota, ore por nós nesse sentido. Senhor, meu Deus, maravilhoso Tu és. Nos protege, Senhor. Protege nosso emocional. Protege, Senhor, a gente, protege os irmãos aqui da live. Amém. Vai nos dando sabedoria, vai nos dando entendimento da Tua palavra, Senhor. Para que a gente não venha ser enganado, Senhor. Que quando a gente vê alguma coisa errada, Pai, a Tua palavra diz que a gente não temos que concordar com o erro, Pai, dentro da igreja, não, Senhor. É por isso, meu Deus, que eu oro te pedindo aqui. Abra os nossos olhos espiritual. Amém, Senhor. E mostre sempre a verdade, porque a Tua palavra diz que a verdade tem que prevalecer. Então, meu Deus, fortalece os irmãos, nos fortalece, Senhor, que a gente venha ter o discernimento quando é a Tua palavra e quando não é, Senhor. Quando um falso profeta fala, quando um profeta verdadeiro fala, Senhor, porque tem diferença, Senhor. Quando é a verdade, o Senhor brada dentro da gente. Quando é a mentira, Senhor, o Espírito da verdade não bate com a mentira, Senhor. Aleluia, Jesus. Então, glória a Deus. Esteja sempre com o Espírito da verdade com a gente, Senhor. E é assim que eu te peço, Senhor, e peço a Ti, Pai, unja nossas bocas para a gente não vir chamar nome, porque a nossa boca tem que sair só palavras de bênção, Senhor, só palavras sadias, palavras boas, Pai. Se tiver alguém aqui na live, Senhor, que ainda chama nome, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, vai
nos libertando cada dia mais, Senhor, porque é Ti que nos liberta, Senhor, não é ninguém, só é Ti que nos liberta, Senhor. E vai cada dia, Senhor, colocando desejo dentro da gente, para a gente te buscar, te adorar em espírito e em verdade, Pai. E é assim que eu oro, e que o Senhor deixe a tua paz com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Meus amados, muito obrigada pela presença de todos aqui na nossa live. Nós temos 1 minuto antes de finalizar. Excepcionalmente, a gente não abriu, né, a live para o pedido de oração dos irmãos, mas amanhã a gente promete fazer isso, mas era necessário a gente tratar dessas questões, porque nós precisamos ser instruídos na verdade, amém? Toda a escritura é inspirada por Deus e é apta para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em toda a verdade, para fazer com que a gente seja perfeitamente habilitado a toda boa obra, amém? Então, eu quero deixar para vocês que a gente busque, né? Busque com temor, busque com sinceridade, né? Busquemos aprender, amados. Vamos ler a palavra, amados. Vamos ler, porque aí a gente não é enganado. Coisa boa é não ser enganado. A verdade está na Escritura. Amém, Liliane. A gente perece por falta de conhecimento. Mas vamos pedir a Deus essa fome e essa sede da palavra, certo? Tem algumas coisas aqui, tem uns recadinhos aqui. Vamos ler os recadinhos do nosso irmão, Maricota? Bora. Nossos irmãos aqui concordando com a oração, amém. Amém, aprendi. Cadê a Liliane? Disse, é desse jeito. Maragil disse, Deus abençoe vossas vidas. Cadê que o Senhor continue abençoando? Obrigado, Liliane. Coisas que eu nunca ouvi serem ministradas. Amém, Mara. Mas tá aqui, minha amada, em nome de Jesus. É assim, acontece. Glória a Deus por isso, viu? Deus abençoe a vida de vocês. A palavra está contigo, Maricota. Convido o povo para amanhã. Olha, irmão, eu quero deixar uma palavra para vocês meditar. Isaías 66, do versículo 1 até o 4, para vocês meditar. Esperamos vocês amanhã de novo com a gente, para comer um pouco da palavra, se revestir da palavra, que esse tempo é cruel, mas a gente ficando fortalecendo na palavra, eu lhe digo, nada lhe derruba. Porque quando a gente está com a verdade, né, Ju, que a palavra de Deus pode vir barranco contra barranco, mas se você estiver com a verdade, o Senhor lhe protege. É verdade. Não olhar para nossas carinhas que são assim feinhas, mas sim com Jesus, que é Ele que é o principal dessa live, é o nosso Deus, o Deus lindo, maravilhoso, bonito e cheiroso. Não é verdade. Grande, fiel e ó, tem o maior amor por mim e por você, viu? Tem paciência e vai completar a boa obra até o fim. Fique na paz do Senhor. Tem um restinho aí de madrugada abençoado. Fique com a próxima equipe. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Até terça, se Deus quiser. Beijo, Maricota. Beijão. Bom dia, minhas irmãs. Tchau, tchau.